Agora a gente vai estudar um outro conceito que se chama sobrecarga de métodos. Esse conceito normalmente ele é confundido com a sobrescrita de métodos, só que é um pouco diferente, tá? A ideia da sobrecarga de métodos é quando eu já possuo um método com uma assinatura, tá? Que eu chamo de assinatura? Quando a gente chama a assinatura é ao retorno da função, tá? O tipo do retorno da função e também a sequência dos tipos que ele vai receber de parâmetros. Então, a assinatura desse func aqui vai ser void vazio. Aqui void int. Aqui vai ser float, double, float, int, float. Tá? Então, a gente pode ter o mesmo func aqui, a mesma função, implementada de maneiras diferentes. Desde que eu tenha uma assinatura diferente para cada cada um desses métodos aqui. Então, isso daqui é sobrecarga de métodos, tá? Então, vamos supor, eu vou usar como exemplo algo que a gente utiliza rotineiramente aqui, que é a sobrecarga de construtores. Então, o que a gente faz quando a gente cria uma classe? A gente tem a classe pessoa física aqui, a gente cria um construtor vazio normalmente, tá? E aqui ele pode chamar o super, que ele vai estar invocando o construtor da classe base, tá? Que é a classe aqui de pessoa. Mas eu posso criar um outro construtor desde que ele não seja vazio. Então aqui eu vou receber uma string, uma string, uma string, uma string, uma string, 5 strings aqui. Então eu crio um outro construtor. Eu estou sobrecarregando, é daí que vem o nome, tá? Sobrecarga de métodos. Então estou sobrecarregando o método pessoa física com outro aqui que tem uma assinatura diferente desse primeiro. Tá? Eu ainda posso ter vários outros quantos eu quiser, desde que a assinatura dos métodos aqui, reparem aqui que é diferente, né? Aqui eu não recebo nada, aqui eu recebo 5 strings, aqui eu recebo 2 strings. Cada um serve para uma coisa diferente. Se eu só tenho o CPF e o nome do cônjuge, eu vou invocar esse construtor aqui. Se eu não tenho nada, eu vou invocar esse construtor. Se eu tenho todos os atributos, eu já quero criar minha classe com todos os atributos setados, então eu vou usar esse construtor aqui. Então eu dou flexibilidade para o desenvolvedor que está usando a minha classe, e aqui eu estou sobrecarregando no meu método com o meu método pessoa física com outros dois métodos aqui, ó, que podem implementar coisas diferentes, tá bom? Então é importante a gente entender aqui uma coisa, ó, que é essa parte da assinatura do método. O Java vai utilizar, não só o Java, tá? Mas qualquer linguagem vai utilizar a sequência em que vocês estão chamando os parâmetros aqui, vai utilizar essa sequência para determinar qual que é o método que você está querendo invocar. Então, se eu chamar o new pessoa física não passando nada como parâmetro, ele vai invocar esse cara. Se eu passar 5 strings, ele vai invocar esse cara. O Java automaticamente sabe de acordo com os parâmetros que você está utilizando no momento da instância do seu objeto. Tá? E se eu chamar aqui duas strings, ele vai invocar esse cara aqui. Então a assinatura é muito importante quando eu falo de sobrecarga de métodos. Tá? A assinatura é isso daqui. Ó. Ele vai receber uma string, um int e um float. Eu não posso ter, por exemplo, aqui, se eu tiver só um string, int e float, implementar um outro método aqui que tem o mesmo nome desse método aqui, recebendo também uma string, um int e um float. Isso aqui vai dar erro, vocês não vão conseguir implementar. Mas se eu implementar string, int e um double, aqui double ou alguma outra coisa diferente de float, aí no caso eu vou conseguir implementar. Tá? Então aqui ó, eu tenho vários exemplos, né? Eu tenho uma classe teste, eu tenho esse método aqui que vai receber um int, outro vai receber um float, até aqui tudo bem. Aqui eu vou receber dois, um int e um float juntos, tá tudo bem, aceitável. Aqui eu vou receber um int, um float e um string. Reparem que é diferente, a assinatura desse cara aqui é diferente de qualquer outro anterior. Aqui a gente vai ter um método que vai receber só uma string, essa,
também está tudo bem porque eu não tenho outro método aqui, ó, que tenha que receba essa string. Então, essa assinatura aqui está diferente de qualquer outra. Se eu chamar esse método a partir de um objeto teste, ele vai saber que é esse método que eu estou querendo invocar. Mas agora reparem nesse cara aqui, ó. Ele está recebendo uma string também, método string, só que ele tem um outro, um outro nome do parâmetro. Mesmo tendo um outro nome do parâmetro aqui, esse cara se chama S, aqui é outro nome, mesmo assim eu não consigo implementar esse cara aqui, porque ele não tem uma assinatura diferente dos anteriores. Essa assinatura aqui, ele recebe uma string, tá? Esse cara também recebe uma string. Se eu invocar, vamos supor que eu tenho um objeto teste, e eu chamar teste.método, passando por exemplo, assim, abacate para ele, uma string abacate. Eu não tô determinando qual que é o nome do atributo na hora que eu faço a chamada, né? Na hora que eu invoco o método, eu só passo uma string. Então, como é que ele vai saber qual desses métodos aqui que ele deve invocar? Ele não sabe. Então, independente se eu utilizo um parâmetro aqui diferente desse cara aqui, é a assinatura que vale. Então, esse cara aqui eu não vou conseguir implementar, tá? Porque ele recebe uma string também, assim como esse método anterior aqui, tá? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. A gente vai ver alguns exemplos disso daqui quando a gente for implementar os nossos exemplos, né? Eu vou citar, a gente vai conversar sobre sobrecarga aqui um pouco mais na hora da implementação dos nossos exemplos, tá? A gente vai para a próxima aula agora, que é sobre classes abstratas, que é uma aula muito importante.